Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo aqui mais uma vez para juntos lermos a palavra de Deus em 100 dias. Lembrando, nesta ocasião, estou lendo a Bíblia da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Vamos dar sequência, já superamos Gênesis, Êxodo, já estamos no capítulo 3 de Levítico. Você é nosso convidado para ler diariamente a Bíblia conosco e tenho certeza que fará uma diferença enorme para você. Vamos juntos aí, mas claro, não posso esquecer de incentivar você que ainda não está inscrito aqui no canal. Não se inscreveu? Este é o momento. Tem uma caixinha vermelha aqui do lado, você clicar, você se inscreve. Logo abaixo aqui também, você clica, se inscreve, ativa o sininho, já curte, deixando aquele like, compartilhando, para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Amém? Vamos juntos então orar e lermos a palavra do Senhor. Querido Deus, graças eu te dou por tudo que és, por tudo que tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, cada um dos teus filhos que diariamente estão conosco neste lindo projeto. Em nome de Jesus, amém. Levítico capítulo 3. Quando um homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente à tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os quatro lados do altar com sangue, e um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento toda a gordura que cobre os miúdos, os dois rins com a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Se a oferta ao Senhor for um carneiro, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os quatro lados do altar com sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os dois rins, a gordura que cobre que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto aos rins, e o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento a Deus. O Senhor, se a oferta for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente à tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os quatro lados do altar com sangue. Um do lado, um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como oferta de alimento a gordura que cobre os miúdos do animal, os dois rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimentos que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso, os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. Levítico capítulo 4. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que se
sem querer quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido, se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus o Senhor um touro sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Em seguida, pegará parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados na frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto aos rins, do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro sacrificado como uma oferta de paz. O sacerdote queimará tudo no altar de oferta queimada, mas ele pegará o couro do animal, a carne toda e a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos, e os levará para fora do acampamento até o lugar puro onde são jogadas as cinzas. Ali queimará o animal todo em cima da lenha. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício, a fim de tirar o pecado, e a apresentarão em frente à tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Depois, o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue na presença do Senhor, borrifará o sangue 7 vezes em frente à cortina, no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco de sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal, queimará essa gordura no altar, fará com que esse animal, o mesmo que fez com que aquele que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir perdão de pecados, e o povo será perdoado. Por fim, como fez com outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará a sua oferta a Deus, um bode sem defeito. O homem porá a mão na cabeça do animal na presença do Senhor e matará no lado norte do altar, onde são mortos animais que são queimados. Essa é a oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e porá nas pontas do altar onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar, como no caso da oferta de paz. Toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir perdão de pecados, e o homem será perdoado. Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis do Senhor e for culpada
de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisado de que cometeu o pecado, trará como uma oferta a Deus uma cabra sem defeito para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará do lado do altar, onde são mortos animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois, ele tirará toda a gordura do animal, queimará essa gordura no altar, como costuma fazer como oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma oferta, uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, o animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e do lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Ela matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo do sangue da ovelha e porá na ponta do altar onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar, em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Levítico capítulo 5. Os casos em que é preciso oferecer sacrifício são o seguinte: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém por descuido tocar numa coisa impura que venha a de uma pessoa, seja o que for, ela ficará impura e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja má ou seja boa ou má, um desses jumentos que a gente faz sem um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recurso para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas, 2 pombinhos, como oferta para tirar culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será sacrifício para tirar o pecado, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que é para sacrifício para tirar o pecado. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça, borrifará o sangue no altar com uma parte do sangue, depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave como oferta que será completamente queimada, conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recurso para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa farinha
pegará um punhado e queimará no altar um em cima das ofertas de alimentos apresentadas a Deus, o Senhor. Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de que a pessoa cometeu. E ela será perdoada, e como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens: se alguém sem querer cometer pecado e não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus, o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar mais um quinto. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e oferecerá como sacrifício para conseguir perdão de pecado que a pessoa cometeu, assim ela será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer qualquer uma das leis de Deus, o Senhor fazendo o que é proibido, as leis de Deus, Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela do preço usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer. Ele será perdoado. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor e essa oferta é para tirar a sua culpa. O Senhor Deus deu a Moisés estas ordens. Levítico capítulo 6. O Senhor Deus deu a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Para tirar a sua culpa, precisará fazer uma oferta. O homem que pecar e ofender a Deus, o Senhor, nos seguintes casos: se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar, se não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida, se roubar alguma coisa de alguém ou usar de violência contra uma pessoa, se jurar que não achou um objeto perdido quando de fato achou, ou se fizer contra alguém qualquer coisa parecida com estas, para ficar livre da sua culpa, que quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro, ou dar a volta, de volta o depósito, ou devolver aquilo que ganhou por meio dos violentos, ou entregar ao dono o objeto perdido que achou, ou acertar qualquer outra coisa a respeito da qual jurou falsamente. No dia em que oferecer sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará um outro valor total daquilo que roubou mais um quinto, e oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário. O sacerdote oferecerá a Deus, o Senhor, o sacrifício para conseguir perdão de pecados, e o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos seus filhos, e as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas. A oferta que é completamente queimada precisará ficar no altar a noite toda. Duraram esse tempo, o fogo de altar deverá ficar aceso. Depois que o fogo queimar todo o sacrifício, o sacerdote, vestido com calções de linho e uma túnica também de linho, tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa
e levará a cinza para um lugar puro fora do acampamento. O fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada, e agora as ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar e deverá ficar aceso sempre. São estas as leis a respeito das ofertas cereais. Os sacerdotes apresentarão a Deus, o Senhor, as ofertas cereais em frente ao altar. Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha com azeite e incenso que foram misturados e com ela o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. O cheiro da oferta é agradável ao Senhor. Os sacerdotes que são descendentes de Arão ficarão com o resto da oferta de cereais, com a farinha da oferta. Eles farão pão sem fermento, comerão pão num lugar sagrado do pátio da tenda sagrada. Não usarão fermento para fazer esse pão. Essa parte das ofertas de cereais que fica para os sacerdotes pertence a Deus e por isso é muito sagrado, como também são sagradas ofertas para tirar pecado e as ofertas para tirar culpa. Todos os homens que sejam descendentes de Arão têm para sempre direito de comer desse pão, e a parte que lhe pertence das ofertas de alimento dada a Deus, o Senhor. Mas quando uma desgraça e qualquer outra pessoa que tocar nessa oferta, pois são sagradas, se o Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da operação dos descendentes de Arão para serem sacerdotes. Quando um sacerdote for ordenado, oferecerá a Deus, o Senhor, 1 quilo de farinha, como faz na oferta diária de cereais. Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde. A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão deverá ser assado numa grelha. Depois, o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Esta é uma lei que vale para sempre. Todo descendente de Arão que servir como grande sacerdote fará a mesma coisa. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta para tirar pecados. O animal usado no sacrifício para tirar pecados deverá ser morto na presença de Deus, o Senhor, no lado norte do altar, onde são mortos animais que são queimados em sacrifício a Deus. Essa oferta é muito sagrada. O sacerdote que oferecer o animal comerá carne num lugar sagrado, no pátio da tenda sagrada, mas acontecerá uma grande desgraça. A qualquer. Versículo 27. Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal, pois a oferta é sagrada. Se por acaso cair sangue do animal na roupa de alguém, ela deverá ser lavada num lugar santo.
deverá ser quebrada qualquer panela de barro em que a carne do animal for cozida. Se a carne for cozida em panela de metal, a panela deverá ser esfregada e lavada com água. Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer da carne desse sacrifício. É uma coisa muito sagrada. Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados for levado para dentro da tenda sagrada a fim de conseguir o perdão dos pecados, a carne desse animal não poderá ser comida, mas será toda queimada. Levíticos capítulo 7. São estas as leis a respeito das ofertas para tirar a culpa das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Nesse sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos 4 lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os 2 rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta para tirar as culpas, e todo homem que seja da família dos sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar pecados e a oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferecer o sacrifício para conseguir perdão de pecados. Antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro que será seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que as oferece a Deus, mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes, cada um receberá sua parte. São estas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus, o Senhor. Se o sacrifício é de gratidão a Deus também, além do animal que é sacrificado, a pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturado com azeite, mas sem fermento, ou pães achatados feitos sem fermento, passando-se um pouco de azeite por cima, ou pães grandes feitos com farinha misturado com azeite. Além disso, com essa oferta de paz feita para agradecer a Deus, a pessoa oferecerá pão feito com fermento. Desses pães, ela apresentará um pão de cada tipo como oferta especial a Deus, o Senhor, e eles pertencerão ao sacerdote que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa, ou se a trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faça a oferta, e que só e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. Mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer dessa carne, dessa oferta, no terceiro dia, não será aceito por Deus, e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura, e quem comer merecerá o castigo. E se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne da oferta de paz, mas se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro, e depois comer a carne de sacrifício de paz, será expulso do meio do povo. O Senhor Deus mandou a Moisés que Moisés dissesse ao povo o seguinte: não comam gordura de gado,
de carneiro, de cabrito, a gordura de um animal que tiver morte natural ou for morto por animais selvagens, não poderá ser comida, mas poderá ser usado para outros fins. Será expulso do meio do povo qualquer pessoa que comer a gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem, os israelitas estão proibidos de comer o sangue de animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial, com as próprias mãos ele dará ao Senhor essa oferta de alimento, o peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito oferecerá ao sacerdote. A coxa direta do animal morto como oferta de paz será do sacerdote que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal são uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes de todas as ofertas de paz. São essas partes dos animais oferecidos em sacrifício a Deus, o Senhor, que pertence a Arão e aos seus descendentes a partir do dia em que foram escolhidos para servirem como sacerdote. No dia em que o Senhor os ordenou como sacerdote, ele mandou que os israelitas dessem a ele essa parte do sacrifício. É uma lei que deverá ser oferecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. São essas, por... São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, as ofertas cereais, as ofertas para tirar pecados, as ofertas para tirar culpa, das ofertas de ordenação dos sacerdotes, das ofertas de paz. O Senhor deu essas ao povo de Israel oferecesse o seu sacrifício a Deus, o Senhor. Levíticos capítulo 8. O Senhor Deus disse a Moisés: leve Arão seus filhos e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo da oferta para tirar pecados, 2 carneiros de uma cesta cheia de pães feitos sem fermento. Mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou e o povo todo se reuniu em frente à tenda. Aí Moisés disse: vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com cinto em cima, colocou-a sobre peles. Em seguida, pôs o manto sacerdotal em Arão e prendeu em volta da cintura com um cinto. Colocou também o peitoral nele e pôs o urim e o tumim. Também a mitra na cabeça de Arão, na parte da frente da mitra, colocou a placa de ouro, que era o sinal de a ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro. Dessa maneira separou tudo para serviço de Deus. 7 vezes ele borrifou o altar com o azeite, ungindo assim o altar, todos os seus objetos. Ungiu também a pia, sua base, para dedicá-la a Deus. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão, assim ordenou como sacerdote. Em seguida fez com os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com as túnicas, prendeu com os cintos e colocou a mitra na cabeça dele, conforme o Senhor tinha mandado. Então
Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados, e Arão e seus irmãos puseram a mão na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou a parte do sangue com os dedos e pôs sangue nas quatro pontas do altar. Assim ele purificou o altar. Em seguida, derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins com a gordura que os cobrirá, e queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne, as tripas, queimou tudo no lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o carneiro que ia ser morto para a oferta queimada. Arão e os seus filhos puseram a mão na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou 4 lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, levou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar. Como o Senhor havia mandado, essa oferta queimada, uma oferta de alimentos para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou outro carneiro animal para ordenação dos sacerdotes, e Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, e no dedo polegar direito da mão e no dedão do pé direito. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na ponta da orelha direita deles e no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou nos 4 lados do altar, pegou a gordura, o rabo e a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, dos rins, com a gordura que os cobria na coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheia e pães sem fermento, que tinham sido oferecidos a Deus, o Senhor, em lugar. Oferecido a Deus, Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno, que colocou as 3 pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso na mão de Arão, nos seus filhos, e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar em cima da oferta queimada como oferta de ordenação ao sacerdócio. Foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e a apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado, com uma parte do sangue que estava no altar, e borrifou sobre Arão e sobre a roupa e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim ele dedicou ao serviço de Deus Arão, a sua roupa, aos filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos: a carne, levem a carne até a entrada da tenda sagrada e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está na cesta das ofertas feitas para a ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. Queimem a carne e o pão que sobrarem. Fiquem 7 dias ali em frente da tenda até completarem os dias da ordenação ao sacrifício. São 7 dias ao todo. Fizemos isso, o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem 7 dias, 7 noites em frente da tenda sagrada. Ofereçam tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso que Deus mandou dizer.
Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado por meio de Moisés. Levítico capítulo 9. Passaram os 7 dias da ordenação. No dia seguinte, Moisés chamou Arão e os seus filhos e as autoridades do povo de Israel. E disse a Arão: Pegue 2 animais sem defeito, isto é, um bezerro para ser morto como oferta para tirar pecados, e um carneiro para ser oferecido como sacrifício, que é completamente queimado, e apresente-os ao Senhor. Depois mande o povo pegar os seguintes animais: um bode para ser sacrificado como oferta para tirar pecados, um bezerro, um carneiro, e os dois de 1 ano sem defeito para serem sacrificados como oferta, que é completamente queimada, também um touro e um carneiro para serem sacrifícios de oferta de paz. Mande que eles sacrifiquem esses animais ao Senhor junto com as ofertas de cereais misturado com azeite. Eles precisam fazer isso porque o Senhor vai aparecer a eles hoje. O povo trouxe até a entrada da tenda sagrada tudo que Moisés havia mandado, e todos os reuniram na presença de Deus, o Senhor. Moisés disse: O Senhor Deus mandou que vocês fizessem isso a fim de que a glória dele apareça a vocês. Depois Moisés disse a Arão: Vá até o altar e ofereça sacrifício para tirar os pecados. Sacrifícios é completamente queimado, a fim de que Deus perdoe os pecados da sua família, pois foi isso que o Senhor mandou fazer. Arão chegou perto do altar, matou o bezerro como sacrifício para tirar o seu próprio pecado, e os filhos levaram o sangue do animal para ele. Ele molhou o dedo no sangue, pôs nos 4 pontos do altar e derramou o resto do sangue na base do altar. Depois queimou no altar a gordura, os rins e melhor parte do fígado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E num lugar fora do acampamento, Arão queimou a carne, o couro do animal. Em seguida, Arão matou o carneiro para a oferta, que ia ser completamente queimada. E os seus filhos lhes levaram o sangue do animal, e ele borrifou nos 4 lados do altar. Depois lhe entregaram a cabeça de outras partes dos animais. Ele as queimou no altar. Então levou os miúdos e as pernas do carneiro e os queimou também em cima do resto da oferta queimada. Depois Arão apresentou as ofertas do povo, pagou primeiro o bode do sacrifício para tirar o pecado do povo. Matou e ofereceu a Deus, como tinha feito com a oferta para tirar o próprio pecado. Em seguida, pegou o animal que ia ser morto para a oferta, que é completamente queimada, e ofereceu a Deus conforme mandava a lei. Apresentou a oferta de cereais, pegou um punhado de farinha, queimou no altar. Isso ele ofereceu, além da oferta, que era completamente queimada todas as manhãs. Arão matou um touro e o carneiro a serem apresentados como oferta de paz do povo. Os filhos lhes levaram o sangue, e ele borrifou os 4 lados do altar. Eles lhes levaram também a gordura dos animais, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins, a melhor parte do fígado. Arão colocou tudo isso em cima do peito dos animais e levou ao altar. Queimou a gordura no altar, mas o peito e as coxas direita dos animais. Arão apresentou a Deus, o Senhor, como oferta especial reservada para os sacerdotes, conforme Moisés tinha mandado. Depois que Arão ofereceu todos esses sacrifícios, ele estendeu a mão sobre o povo e abençoou, e então desceu os degraus do altar. Ele e Moisés entraram na tenda sagrada. Quando saíram para abençoar o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. De repente saiu fogo da presença de Deus, o Senhor, e devorou a oferta queimada e a gordura que estava no altar. Ao verem isso, os israelitas deram gritos de alegria, ajoelharam-se e se encostaram o rosto no chão. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus,
Por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. Assim os dois morreram ali onde o Senhor estava. E Moisés disse a Arão: Foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, disse: Tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e leve para fora do acampamento. Eles foram pegar os corpos pelas túnicas como se estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento como o Senhor tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: Todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada, para que não morra, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram como Moisés mandou. O Senhor Deus disse a Arão: Nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer essa lei. Vocês deverão estar em condições de fazer a diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é puro. Devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar, os dois filhos de Arão que ainda estavam vivos: Peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou da oferta de alimento apresentado a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. Comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães num lugar sagrado, pois é parte do alimento oferecido a Deus, que pertence a vocês, os sacerdotes, e a seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e suas famílias têm direito de comer o peito e a coxa que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feita pelos israelitas pertence a vocês e aos seus filhos. Comam isso num lugar puro. Os israelitas trarão para Deus uma oferta especial, a coxa e o peito do animal, na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e aos seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar o pecado, e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou muito zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: Por que vocês não comeram num lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados? E é uma oferta muito sagrada. O Senhor a deu a vocês a fim de que ofereçam na presença de Deus para conseguir perdão de pecados do povo, já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada. Ali é que vocês deveriam ter comido a oferta conforme a ordem que eu dei. O Arão respondeu: O povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados. As ofertas são completamente queimadas, mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Levíticos capítulo 11.
O Senhor Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis para os israelitas: vocês poderão comer a carne de qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não poderão comer camelos, coelhos selvagem ou lebres, pois esses animais ruminam, mas não têm casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros, é proibido comer a carne de porco. Para vocês, porco é impuro, pois todo casco dividido tem casco dividido, mas não rumina. Não comam nenhum desses animais, nem mesmo toquem neles quando estiverem mortos. Todos eles são impuros. Vocês deverão comer a carne. Vocês poderão comer a carne, qualquer. Versículo 9 do capítulo 11. Vocês poderão comer qualquer peixe que tem barbatanas e escama, mas não poderão comer os animais que vivem na água e que não têm barbatanas nem escamas. Esses animais são impuros para vocês. Não comam nenhum deles, e mesmo quando eles estiverem mortos, não toquem neles. Qualquer animal que vive na água, que não tenha barbatanas nem escamas, é impuro. Também são impuras as seguintes aves: águia, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, corvos marinhos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, cegonhas, garças e polpas, também morcegos. É impuro todo inseto que anda e que voa, mas vocês poderão comer os insetos que têm pernas e que saltam. Poderão comer toda a espécie de gafanhotos e grilo, mas todos os outros insetos que andam e que voam são impuros. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nos seguintes animais, depois de mortos: todos os animais em casco, mas que não têm casco dividido, não ruminam, e todos os animais de 4 pés que andam sobre as plantas dos pés. Se alguém pegar no corpo de qualquer um deles, terá que lavar a roupa que estiver e ficará impuro até o pôr do sol. E esses animais são impuros para vocês. Dos animais que se arrastam pelo chão são impuros os seguintes: todas as espécies de lagartos, lagartixas, ratos, toupeiras e camelões. Ficará impuro até o pôr do sol quem tocar nesses animais depois de morto. Se o corpo de qualquer um desses animais cair em cima de alguma coisa, essa coisa ficará impura. Isso inclui qualquer objeto de madeira, tecido, couro, saco ou qualquer outra coisa. Para purificar esse objeto, será preciso colocá-lo na água, mas ele ficará impuro até o pôr do sol. Se o corpo de um desses animais cair num pote de barro, tudo que estiver dentro do pote se tornará impuro, será preciso quebrar o pote. E se a água daquele pote cair em cima de qualquer comida, essa comida ficará impura. Qualquer líquido que estiver no pote ficará impuro também. E se o corpo de um desses animais cair sobre alguma coisa, ele ficará impuro. Se for um forno ou um fogão de barro, então ele se tornará impuro e deverá ser quebrado. Se for uma fonte ou uma caixa de água, a água ali dentro continuará pura. Mas quem tocar no corpo do animal, se o corpo de um desses animais cair em cima da semente que vão ser plantadas, ela continuará pura, mas se as sementes estiverem de molho na água e o corpo cair na água, então se tornará impura. Se um animal que se pode comer tiver morte natural, a pessoa que tocar no corpo ficará impura até o pôr do sol. Se alguém comer a carne desse animal, deverá lavar a roupa que estiver vestindo e ficará impura até o pôr do sol. Se alguém carregar o corpo do animal, precisará lavar a roupa e ficará impuro até o pôr do sol. É proibido comer qualquer animal que se arrasta pelo chão. Esses animais são impuros, é proibido comer qualquer um deles, tanto aqueles que se arrastam como aqueles que andam em 4 patas ou mais.
não fiquem impuros e nojentos por comerem qualquer desses animais. Eu, Senhor, dediquei, eu, eu sou o Senhor, dediquem-se a mim, o Deus de vocês. Sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo. Não fiquem impuros por causa de qualquer animal que se arrasta pelo chão. Eu sou o Senhor que os trouxe do Egito, a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. São essas as leis a respeito dos animais, das aves e todos os animais que vivem na água e de todos os animais que se arrastam pelo chão. Eles mostram a diferença entre o que é puro e o que é impuro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Levítico capítulo 12. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma mulher der à luz a um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Depois disso, por causa da perda do sangue, ela ficará impura mais 33 dias. Durante esse período, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Se der à luz a uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ficará impura por mais 66 dias. Depois desse tempo da purificação, seja no caso de um filho ou de uma filha, a mulher irá até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano como oferta, que é completamente queimada, e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. O sacerdote apresentará a oferta ao Senhor a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, assim ela ficará pura. Essa é a lei a respeito da mulher que dá à luz. Se não tiver recurso para oferecer o carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas, 2 pombinhos, uma das aves será oferta para que é completamente queimada, e a outra será oferta para tirar pecados. Por meio dessa oferta, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher e ela ficará pura. Glória a Deus por este dia, por esta leitura da palavra do Senhor. Querido Deus, obrigado. Peço-te, ó Deus, que nós possamos ter entendimento da sua palavra, das suas verdades que estão impressas neste livro. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal e que Deus te abençoe grandemente.